Que bom, gente, ó, prazer estar aqui. Essa história que se passa, aconteceu tão pertinho daqui. Se você cruzar essa rua aqui, que é a Estrada do Campo Limpo, mais 100 metros para cima ali, é onde essa história se passou, né? Falar um pouco da minha mãe aqui. Ainda não sei quem sou, mas o meu nome me chama de Robinson, que diz que quer dizer filho de Robin, embora meu pai se chamasse Joaquim. Meu apelido vem da forma carinhosa de minha mãe, quando ela me chamava do campinho que ficava em frente da nossa casa, o qual era minha primeira casa até a luz do dia fugir inteira. Robinho! Mãe chamava, nas horas dela, de eu vir para dentro, e eu tardava em retornar do estádio mais saudoso que o Morumbi não viu. E o eco desse binho ficou lá, parado, no meio daquele chamamento de minha mãe. Naquele campinhos de gols, de gol a gol, quando havia poucos para tratar de bolas. Naquele que era o nosso, que os buracos eram nossos, de poças rasas, mas profundas na memória. Que quando chovia era uma festa de sujação. Mães e mãos bravas nos tanques. Por isso, era melhor jogar as peladas quase pelados. Bola de capotão. E quem era o capitão? Nem existia isso não. E o jogo era jogado, ganhado ou perdido, as regras nossas. Fifas nenhumas. Muitos chapéus, poucos bonés, nenhum cartola. Aquele campinho que ganhei um prego no pé e que quase me tetanei. Aquele de correrias, pega-pegas, cambalhotas, pipas, poucas pipas, muitas bolas. Aquele que 1000 gols eu fiz, sem Romário existir. E que Pelé eu vi nos braços de minha mãe, mas dentro do Morumbi. Minha mãe que levou, hein? Aquele de gandulas, de quem ficava para próximo, em dias mais concorridos ou férias. Tínhamos pressa, tempo para gol. Aquele campinho de galinhas e seus pintinhos que ciscavam por ali e que, vez ou outra, uma bola perdida depenava um futuro frango. Que no primeiro tempo era uma descida e no segundo uma subida, quando havia tempos. De traves feitas do que dava, sem redes, de muitos gols, duvidáveis, mas inexplicáveis, formidáveis, goláveis. Aquele campinho onde todos saíram vitoriosos e que nunca nenhum ser humano amanheceu morto ali. Tempos que não cuidavam dessas desovas. Aí vieram asfalto, os carrinhos de rolemãs, carros, os prédios, todos os bancos, as delegacias, os puteiros e as casas Bahia. E o campinho também se transformou. Hoje, ele é apenas um desmanche de carros depenados e apreendidos pela 37ª DP. Aquele campinho não existe mais, eu sei, mas insiste ainda em mim. Então, quando vocês passarem por ali, né? Vocês conhecem ali? A delegacia, em frente tem um campinho ali. Ali foi minha infância todinha. E aqui, do outro lado da rua, também tinha um pé de abacate maravilhoso. Aí foi o dia que eu conheci a não poesia. Que a gente brincava muito naquele pé de abacate. O pé de abacate é perigoso, né? Você sobe os galhos se você, né? E aí um dia acordei e tinham cortado esse pé de abacate. Aquilo para mim, a poesia, né? Aquilo não era poesia. Aquilo acabou comigo. Então essa é a história de minha mãe. E a minha mãe apresentou os livros para mim, comprou livro, coitada, sujou o nome dela com isso aí, comprava livros e ela que comprou uma coleção do Jorge Amado, Capitães de Areia, né? Pô, eu li aquilo, fiquei doido, cara. Que é isso? Os caras batendo punheta, falando palavrão. Pô, eu achava que, né? As pessoas falam na rua isso, né? Palavrão e tal, mas escrito eu nunca tinha visto. Então aquilo, puta, para um moleque de 13 anos, né? Aquilo mexeu comigo. Depois, aos 17, eu li um livro que chama Escuta Zé Ninguém, William Reich. Esse cara é muito louco também, é doidão. Mataram ele lá numa prisão nos Estados Unidos, porque, né? Quem mexe muito com o sistema acaba... Mas é muito bom esse livro. E o meu pai, o meu pai era um malucão, meu pai era o zoo brasileiro. Ele quis fazer aqui na região do Campo Limpo, ele andava a cavalo aqui, e botava um revólver de brinquedo, lógico, vestido a caráter e tal, e andava pelas ruas do Campo Limpo.
e ia filmar um filme que chamava Mestiço, o Zorro Brasileiro. Então, essa veia de coisas vem muito do meu pai, assim, dessa coisa artística, né? E cantava pra gente, né? Sempre fazia roda com viola e tal. Coisa muito boa. Então, meu pai, acho que está muito aqui em mim, né? Nessa história toda aí. As coisas do meu pai. E aí, passando... Eu pedi para o Marquinhos falar essa poesia do mas também do Miró, porque aconteceu comigo também. Lá na outra parte da estrada do Campo Limpo, ali em cima, depois da delegacia, quando veio essa delegacia, acabou a nossa alegria. Foi incrível. E a gente não rolava nada de coisas, né, por aqui. De repente veio uma delegacia e começou as coisas ruins a aparecer tudo. Engraçado isso. E aí, a gente estava rindo, eu mais dois, o Wilson e o Nicola, do outro lado da rua, e de repente o policial achou que estava loucão, cheiradão, e chamou a gente, reprimiu a gente, deu um tapa na minha cara, né? Aquilo mexeu, minha identidade acabou, assim, mexeu comigo muito aquilo. E isso também foi bom, no sentido, lógico que não foi bom, mas tipo, daí que a poesia começou a querer vir na minha vida, sabe? De revolta, dessa coisa de se colocar no mundo, né? Desse mundo opressor, de você não pode fazer nada. Mas nós podemos, temos saídas, vamos descobrir, e ela está por aí. Estou estudando isso, mas tudo bem. E agora vamos falar um pouquinho... Aí depois desses episódios, eu fui viajar, mas tinha minha namorada, que está aí hoje presente, que é minha esposa, nós estamos muito tempo juntos, eu e a Suzy, né? E eu fui embora para as Espanha, desci na Espanha, e de lá eu fui para a Itália, lavei carro na Itália, aí na época da Copa do Mundo, lá em... Copa do Mundo da Itália foi em 90, exatamente. Isso foi em 90, pô. Como é que eu esqueci essa data? E aí, de repente, fui para Israel, num kibbutz lá. O Saddam Hussein aí estava lá em Israel, o Saddam Hussein invadiu o Kuwait. Aí a Suzy me mandou $100 por carta, né? E chegou a carta em tempo de guerra e tudo. Muito louco. Aí voltamos, aí a Suzy não, aí depois a Suzy foi para lá. E aí a gente começou a trabalhar, né? Já estávamos trabalhando. Quando voltamos para cá, fizemos uma filha lá. E aí ela foi desempacotada aqui no Brasil, brincando, né? A Nayana nasceu aqui. E aí abrimos um bar. E esse bar a gente trabalhou. A gente não estava só interessado em vender pastel e tal. E começamos a fazer coisas no bar. Na Noite da Vela, em 95. Depois, a Postesia. Numa dessas Noites da Vela, num dia eu falei assim, puxa vida, a gente podia colocar poesia em poste, né? Aí uns amigos doidão me ajudou. E também a gente arrancava as placas dos políticos das ruas. Vocês lembram daquelas... Na época tinha as placas de madeira, não tinham? Dos políticos. E aí a gente tirava as placas e depois pintava e devolvia nos postes com a postesia, né? Com poesia. E a gente chamou isso de postesia. E a poesia entrou na minha vida, vinda de várias formas, mas eu fiz um curso que chamava Biodança, e lá a gente dedicava uma poesia para um amigo, para uma amiga, e aí eu fui... E lá tinha espaço para que você podia falar a sua poesia e tal. Então isso também é muito importante, porque às vezes hoje a gente está num tempo tão corrido que não temos espaço para ouvir o outro, né? Esse tempo, às vezes, necessário, né? Foi aí que a poesia veio entrando através da dança, com o corpo, né? E é isso, aí Noite da Vela, Postesia, depois inventamos essa história que a Jenny falou aqui, eu e o Serginho Poeta, saímos aí para andar pelo mundo, conhecer a América Latina. A gente falou, a gente podia ir andando, né? Conhecer a América Latina. Olha o sonho, chegar no Chile, daqui no Chile. Enfim, a gente juntou um grupo e fomos, em 2008, saímos daqui para ir até Curitiba, fazendo sarau, isso que a gente fez aqui, de cidade em cidade, de praça em praça, dormia nas escolas, como dava e tal. E nós fomos em 30 e poucas pessoas, daqui até Curitiba andando, né? Isso foi em 2008. E isso marcou muito a nossa vida, né? Essa loucura que a gente fez. Aí a gente falou, tá aprovado, se a gente for até Curitiba, um dia a gente chega no Chile. Né? Era só continuar andando, né? E vamos embora, logo ali. Aí demorava mais uns meses, mas a gente chegava. E aí depois disso a gente fez 4 caminhadas. Aí teve uma coisa que me marcou muito, isso foi em 2006, mas antes disso eu fiz uma viagem para conhecer o poeta Manuel de Barros, né?
E aí eu fui de epopeia, fui de carona, foi uma epopeia para chegar lá, para conhecer. Ele mora em Campo Grande, morava, né? Ele morreu com 98 anos. É um poeta maravilhoso, quem puder, busque lá, né? Além dos poetas do Sarau do Binho e outros poetas, tantos que tem por aí, o poeta Manuel de Barros, é muito bom. Está aqui nosso poeta Djalma também, companheiro nosso, que está caminhando aí. O Djalma tem uma história interessante, que a gente fazia sarau na praça aí, de repente ele estava lá com a netinha brincando e ele já tinha poesia dentro dele também, né? Tem a ver com a minha história? Tem a ver, porque essas são as nossas histórias. E acho que todo mundo aí tem histórias. Aí, todo mundo é uma história para se contar. Se cada um viesse aqui para contar as suas coisas, né, da sua vida, enfim, as suas amarguras, suas felicidades, seus amores, ia dar muita coisa aqui, né? Isso é lindo, maravilhoso. Então nós não podemos desprezar isso. Nós somos grandiosos demais. Nós somos muito poderosos. É que nos colocam sempre para baixo. Mas nós temos um poder muito grande. Muito, muito, muito. A gente não tem nem dimensão, nós não sabemos nem o que nós somos ainda. Porque nos ocultaram muita coisa. Então cada um aí tem um poder dentro de si. E de repente está estudando aqui, está buscando, né, essa fagulha que às vezes ficou lá para trás, mas que hoje está aí, né? Tanto o pessoal mais novo e o pessoal que está estudando. É isso que eu queria dizer do poeta Manuel de Barros, que quando eu leio, o Guimarães Rosa também, que é um grande autor, e a gente também fez tudo ligado ao livro, tem a bicicloteca, que às vezes circula, doando livros, teve a distribuição de livros, como ela disse, aqui no terminal. Não sei se alguém aqui já pegou livro aí no terminal, quando a gente distribuía um ano, 2 anos atrás. Alguém já pegou? Já chegou a ver esse movimento aí por aí? Ele lá, ó, aí, alguém tem. E a gente distribuía livros também. E eu vou falar um poema final aqui, para terminar. Um poema que eu fiz voltando desse poeta Manuel de Barros, que para mim também foi muito importante. Foi uma viagem que eu fiz em 2003. Uma passagem que nós tínhamos um bar aí, e depois fecharam o bar, e aí nós abrimos um aqui do lado da Uniban, há um tempo atrás, que aí também fecharam, porque a gente não acreditava nas políticas dos caras, então a gente não entrou nem com dinheiro, nem com voto, né? Que era mais ou menos o processo, e a gente ficou aí. Aí eles fecharam o nosso bar. Não tem alvará para funcionar. Eles que dão o alvará. O Brasil não tem alvará para funcionar do jeito que funciona, né? Matando índio, né? Fazendo um monte de atrocidades aí que a gente espera. Mas nós estamos aqui para fazer esse futuro melhor, esse mundo melhor. E o dia de hoje. Vamos lá. Voltando de Manuel de Barros. Até onde eu quero ir com minha incompletude? Até a meia-noite de um rio? Até quando o homem aguenta de não morrer? Em mim, o silêncio faz a festa. Sou cheio de dentros. Sou tão de misericórdia quanto de petição. E de eu ser assim tão ermo, me destaco da paisagem. E dá gosto de haver-se estado gente um dia. E dá gosto de haver-se estado gente um dia. Você podia ser uma formiga, um elefante. Quanto mais para dentro o demônio me combina, mais me amplia para Deus. Sei que a ninguém pode acontecer isso. Mas eu chuvo no meu ser. Obrigado, gente. Valeu.